Começar o show de hoje um pouquinho mais tarde, os Chodesh, passamos um pouquinho. Estamos na página 178, capítulo 12. Nós temos visto que, na prática, a confiança na Hashem tem que ser fortalecida, principalmente em determinados momentos nos quais a gente tem adversidades e dificuldades. Certo? Vimos que, às vezes, entre aspas, a Kadosh Baruch Hu pareceria que está dando uns tapinhas, umas palmadas, como a gente diz. E a gente, frente às adversidades, pode fraquejar, mas devemos saber que em todo momento a Kadosh Baruch Hu está como um pai, educando seu filho, corrigindo o filho, preocupado com o filho. Então, da mesma maneira, a Kadosh Baruch Hu em relação a Am Israel. Okay? Então, na prática, sobre isso, continuamos aqui. A novidade que diz aqui o Hidush do Rav de Chebin. Muitas obras e ações boas surgiram de momentos de pressão, como veremos na próxima história que está no livro Vigata, sobre o Rav de Chebin, certo? Com o rabino da Ucrânia. Depois da Segunda Guerra, muitos Ravanim foram libertados da Sibéria. Entre eles estava o Rav Galinsky, que foi parar no Uzbequistão, a sudeste da Rússia. Ali, a situação também não era fácil, pois o governo da época proibia o funcionamento de sinagogas. Assim, todo o serviço religioso era feito clandestinamente nos sótãos de algumas casas, já que, se fossem descobertos, os participantes seriam acusados pelo governo de traição e, novamente, enviados para a prisão. Já, o pessoal passou por sérias dificuldades na nossa história, não foi nenhuma nem duas vezes. Certo dia, os três senhores chegaram para o Minyan com uma boa notícia, a de que o ministro do Irã, depois de muita insistência desses três homens, concordou em telefonar para Stalin, pedindo a libertação do Rav de Chebin, que continuava preso na Sibéria. Ele seria recebido no Irã e dali seguiria para Eretz Israel. Quando viram essa notícia, Rav Galinsky e outros que o acompanhavam acharam tudo muito estranho, pois o ministro da Pérsia garantiu que o Stalin daria a liberdade ao Rav se alguém se apresentasse em Moscou para pegar o visto do Jajam. Tem uma condição, alguém tem que vir pegar o visto. Eles desconfiaram que esses três eram espiões do governo da União Soviética, pois naqueles tempos, infelizmente, muitos judeus aceitavam trabalhar como agentes disfarçados da KGB, da KGB, o Serviço Secreto Soviético. Dessa forma, Rav Galinsky disse aos três homens: se vocês conhecem mesmo o Rav de Chebin, traga-me um hidush, uma novidade da Torá dele. Eles então trouxeram o seguinte em nome do Rav, a respeito do versículo de Teilim, que falamos no Shabbat. Ki leolam hasdo. Antes do Baruch Shabbat a gente fala, certo, vários parágrafos, que cada um termina, cada linha termina, Ki leolam hasdo, por sua bondade eterna, etc. Então, Lemoli Hamo Bamidbar, que Leolam Hasdo, que Hashem conduziu seu povo pelo deserto, pois sua bondade é infinita. Então, está escrito nos Salmos, no Teilim, capítulo 29, Kol Hashem Yachil Midbar, Yachil Hashem Midbar Kadesh, o deserto está ansioso para ouvir a voz de Hashem. Hashem está ansioso para que o deserto se santifique. Já houve uma parceria na hora que Hashem se manifestou no deserto. Então, o Midrash explica que Hashem criou o mundo em três partes: água, deserto e locais habitáveis. As pessoas não moram na água e nem no deserto. Assim, o deserto, diz Hashem, por que nos lugares habitados se ouve Torá e rezas? E em mim só se ouvem animais ferozes e ladrões. Não tem nada de Torá de Kedushá. É por isso que o deserto está ansioso pela voz de Hashem. Depois de ouvir isso, Borei Olam respondeu ao deserto: eu espero que você se santifique. Explica o Rav de Chebin: todos nós temos épocas de deserto e de lugares habitados. Nos períodos bons, não é nenhuma sabedoria rezar e estudar da forma certa. Tudo está ótimo. Mas nas épocas de deserto, de seca, Hashem quer ver nosso comprometimento, quer que santifiquemos o deserto.
Ou seja, que a gente se consagre apesar de estarmos num momento de seca, como se diria. Não seria o contrário? E quando e como santifica o deserto? Já vamos chegar lá. Isso daqui, se ele não mencionar, depois a gente aborda isso. Prova disso é que as obras mais fantásticas do Rav de Chivim foram feitas na Sibéria. Ou seja, lá ele se dedicou justamente a difundir mais Torá ainda. Ao ouvir isso, Rav Galinsky não teve mais dúvidas em relação aos 3 homens e disse: preciso ir até Moscou para pegar o visto para o Rav de Chivim. Mas como fazê-lo? Já se convenceu de que o Dvar Torá era genuíno. Exatamente naquela época, Rav Galinsky estava de casamento marcado e usou o pretexto para obter autorização para a união civil. Ele pretendia se casar apenas sob a Jupá. Mas essa seria uma desculpa perfeita para ir até Moscou e pegar o visto para o Rav. Tudo graças à supervisão divina. Já na prática, ele precisava de uma autorização do governo, ele foi para Moscou para pegar a autorização. Então, na prática, nós vemos o quê? Que às vezes as dificuldades, a Kadosh Baruch Hu quer que a gente, na dificuldade, revele a luz. Como falou aqui, consagrar no deserto. O que significa? Justamente na dificuldade, na seca, na hora de deserto. Não é a hora que você está em terra árida, que tudo floresce, tudo cultiva. Na hora da dificuldade, você, nessa hora, justamente consagrar o nome de Deus. Nessa hora, se revelar. E isso que é consagrar o deserto. Como se faz? Justamente com muita bitachon, com fé em Hashem. Por quê? Porque nessa hora que você está sendo testado, na hora da adversidade, da dificuldade, você tem que aí demonstrar, como se diz, onde você encontra a dificuldade de a qualidade de um serviço. Por exemplo, onde você vê o melhor jogador? Quando joga contra um time forte ou quando joga contra um time de várzea? Ou seja, na dificuldade, na maior dificuldade, aí que você vê realmente quem é bom. Ser bom na bonança é fácil. Ok? Escalas espirituais. Os testes nos elevam espiritualmente. Rabbi Shimon Bar Yochai e seu filho Eleazar atingiram o nível de Adam Rishon antes de seu pecado, durante os anos em que ficaram escondidos numa caverna. Quando eles tiveram que fugir do governo romano e se ocultar na caverna, diz lá que eles se esconderam lá. Então, o mesmo ocorreu com Yosef Atzadik, desde o episódio em que foi vendido por seus irmãos até os anos que passou no Egito, longe de seu pai, Yaakov Avinu. Sem seus isurim, sem seus sofrimentos, sem seus apertos, dificuldades, nenhum deles chegaria ao nível espiritual que atingiu. A gente fala sempre, o que não te mata, te fortalece. Agora, de que depende que te mate? De você se entregar. Na hora da dificuldade, tem que lutar. Não pode se entregar. Então, se você vai lutar, entendeu? Então vai dar tudo certo. O problema é quando você se entrega. Ok? Estamos na página 180. Então, outro ponto importante, e não ser ingrato. Muitas vezes a gente sabe, a Torá nos ensina uma das maiores aptidões do ser humano, das maiores qualidades, é a gratidão. A Kadosh Baruch Hu é muito, entre aspas, muito contra a ingratidão. E de ser obrigado é muito difícil. A pessoa agradecer, externar reconhecimento e agradecimento. É difícil. A pessoa não sabe. Parece que dói. Então, já puxa, aquele cara estava do meu lado nos momentos difíceis. Quando está na boa, ele, entre aspas, na hora que está difícil, ele vem aqui na sinagoga. Na hora que está fácil, ele vai em outro lugar que tem mais prestígio, onde estão, entre aspas, vamos dizer. Mas ele esquece onde foi acolhido no momento de dificuldade. Não estou querendo falar de ninguém, estou falando em geral como o ser humano realmente, estou dando um exemplo que a gente viu durante os anos, na época que estava na Angélica, era mais notório. Aí na Angélica não era prestígio, não era kavod. Então aí o cara deu a virada, ficou rico e começou a
Agora tem sinagogas mais melhor frequentadas, vamos dizer assim. Não, mas é uma realidade. O ser humano tem... Não, mas não estou dizendo que tem momentos... O conceito principalmente é dizer obrigado. Em português, obrigado significa agora eu estou obrigado a te retribuir, estou obrigado a agradecer, a reconhecer. A pessoa não quer se sentir nessa situação. Relacionada a isso. O senhor falou que tu já estava na Angélica, né? Então não era uma sinagoga, sempre foi boa, mas só que não era tão assim de status, né? Aí e agora, que agora que nessa Israel é uma sinagoga de status. Como que o senhor vê essa questão? Como vejo essa questão? É. As pessoas continuam sem agradecer. Pode ser que ele continue frequentando aqui, às vezes não, mas ele, na minha opinião, ele mudou o conceito para que vai na sinagoga. A sinagoga é um lugar onde eu vou encontrar pessoas, onde eu vou aparecer, onde eu vou ver. Ele esquece que a sinagoga é um lugar onde você se conecta com Deus. E se por algum acaso nessa sinagoga você conseguiu se conectar nos momentos de dificuldade, a contado, no momento da bonança vai se conectar melhor ainda. Entendeu? E, lamentavelmente o ser humano tem muito disso. Entendeu? Já me aconteceu pessoas que deixaram de frequentar a sinagoga porque fulano de tal vinha na sinagoga. Entendeu? E, enfim, aí o fulano parou de vir na sinagoga e o outro também não voltou. Já, Oi, etc. Faz o seu negócio. Boa viagem. Obrigado. Aí depois te mando a lista por e-mail. Entendeu? Tem muitos casos, mas tem que saber, se perde muito o foco para que você vai na sinagoga. Óbvio, tem gente que vem na sinagoga porque é um point para encontrar amigos, para ver e ser visto. Tem gente que vai na sinagoga para, sei lá, pela comida, enfim. Cada um tem outro motivo pelo que vai na sinagoga. É uma questão muito, muito individual. Ok? Que vem. É lógico, sim. Teve, É teve um sempre bom. Shabbat que minha esposa veio, ela não encontrou ninguém, ela foi obrigada a rezar. Virou humorista. Tá vendo? Tem casos piores. Tem a sinagoga que vendia ingresso para Rosh Hashanah e Yom Kippur, e aí o jovem chegou lá, falou, perguntou ao guarda na entrada, se não tem ingresso, falou, não tenho. Então não pode entrar. Mas como? Vim cumprimentar meu avô, tenho 80 anos, todo ano veio cumprimentar meu avô. Falou, me desculpa, sem ingresso não pode entrar. Mas eu vou só ficar 5 ou 10 minutos e cumprimentar meu avô. Tudo bem. Qual é teu avô? Aí mostra, né? Tudo bem, você pode ir para cumprimentar teu avô. Mas se eu te pegar rezando... Vai ter que pagar. Voltando ao nosso assunto, o ponto é não ser ingrato. Saber agradecer. Algumas vezes, para que a pessoa dê valor ao que tem, é preciso que ela o perca. Muitas vezes, a pessoa, isso é normal, a pessoa dá valor a algo quando perdeu. Você tinha lá, estava na gaveta, nunca pensava... O dia que você precisa e não está, você entra em parafuso. Como? Isso, e na prática, isso é em geral, é real. A Widerman Schlitter diz que por falta de agradecimento também se perde. Ou seja, quando a gente dá e você não soube agradecer, você não quer, vou tirar. Você não aprecia. O agradecimento é uma forma de apreciação do que foi dado. Os testes vêm também para darmos valor ao que temos e, desse modo, não sermos ingratos. Realmente, ser ingrato é uma péssima qualidade. Há um nível alto que devemos almejar, que é o de Isurim Me'ahava, sofrimentos por amor. Ou seja, receber as provas de nossas vidas com amor. Quando a gente nos coloca, nos expõe a testes, dificuldades e demais, receber com amor. Está me fazendo por meu bem. Eu vi uma vez uma história muito bonita. Tinha um cidadão que ele era um comandante de uma unidade do exército e ele foi aprisionado pelos inimigos. E ele estava no interrogatório, estava segurando e aguentando o interrogatório. Aí, em determinado momento, ele está quase fraquejando, mas justo interromperam o interrogatório.
E aí ele vê que os interrogadores vão na sala do lado, não perceberam que a porta ficou entreaberta, e ele ouve eles conversando entre si no idioma dele, não é no idioma deles. Então ele percebeu que era quê? Era um treinamento que falsificaram para quê? Para testar ele, se ele realmente é um comandante confiável, se ele vai suportar ou vai entregar segredos para o inimigo. Aí eles voltaram e oprimiram ele mais ainda. Mas desta vez, ele não entregou. Por quê? Porque sabia que era um teste. Ele sabia que não era para valer. Sabia que não vão matar ele. Por quê? Porque estão só testando ele. Na hora que ele sabia que estavam testando ele passou com força e coragem. Por quê? Tinha confiança. Por quê? Que nem Porque sabia que não passava de um teste. Na vida, a gente também nos testa. A gente está querendo ver se a gente passa no teste. Às vezes, os testes são difíceis. Quando você pensa que os testes são, entre aspas, do inimigo e etc., das adversidades, do mundo, etc., você pode fraquejar. Por quê? Porque você te falta essa confiança. Mas na hora que você sabe que qualquer teste, ele vem da onde? De Hashem, ou seja, do teu time, que só está te testando, então você aguenta, encara com dignidade, com força e vigor. A gente tem que ter confiança. Sim. A gente tem que ter confiança, né? Como o senhor está falando, mas a gente também tem que ter o temor. Quando que a gente tem temor e como que a gente tem temor? Calma, você está confundindo na tua expressão temor com medo, se não me engano. Temor não é medo. É verdade. É isso mesmo. Ter medo é normal, somos humanos. Você acha que um soldado, mesmo um comandante, para pegar o exemplo que acabamos de falar, um comandante de elite do exército, de qualquer exército, ele não tem medo de ir para a guerra? Se não tem medo, é inconsequente, não é irresponsável. Não é que um bom comandante. Ele tem que prever a reação do inimigo, ele tem que ter medo. Tem que ser ponderado. Se ele não tiver medo, não é ponderado. Qual a diferença de uma criança que pula numa piscina ou de um adulto que não pula na piscina? A criança tem o pai que vai estar esperando ele. A criança tem o pai, mas a criança não tem consciência do perigo. O adulto tem mais consciência. Entendeu? Então, na prática, Inconsequente. a criança é mais inconsequente. E esse é o problema. Deu para entender? Sim. Vamos continuar. Mas o senhor não explicou, desculpa, Rabino, do temor e do medo. O senhor falou, o temor é diferente. Então te expliquei que o temor é uma questão de respeito. Aquele comandante, ele tem medo da situação, mas na hora que ele sabe que o teste são de um amigo do time, aí ele vai confiar mais. Ele vai confiar mais. Mas por quê? Porque ele tem temor, tem respeito. Ele pode dizer, pessoal, parem com isso, mas se por algum acaso o general em chefe, o rei, o presidente decidiu que ele tem que passar por esse teste, ele está disposto a passar com dignidade. Questão de amor. Ok? Isso não implica que não temos temor. Temor é respeito. Temor é reverência. Entendi. Não é medo. Você tem que temer a teu pai. Não tem que ter medo de teu pai. É uma questão de reverência. Então, acho que neste caso tem que parar e analisar e estudar direito o que significa medo e o que significa temor. Por isso que a Torá te diz que tem que ter temor aos pais, temor a Deus. Muito importante. Por isso que tem que ter temor a Deus. Por isso que a Torá diz, Ish imóvel vivirá, sua mãe e seu pai temerão. Tem que ter temor dos pais, não medo. Respeito, reverência. Entendeu? Medo de estragar. Medo de corromper, sabe que nós temos um relacionamento que nem que um vaso da dinastia, não sei o quê. Sim. Hoje em dia tem a dinastia Xing Ling, aquela que vem da China. Então, era Ling, virou Xing Ling, né? Agora sim, dinastia Xing Ling.
Mas você tem um vaso especial. Na hora que trincou o vaso, ele pode ser que não quebrou, mas o trinco fica para sempre. Então quando você tem cuidado de que ele não trinque. Ah, não quebrou, mas você também não quer que trinque, porque vai ficar a marca. Ok? Ficou mais ou menos claro? Sim. Então, voltando ao assunto, temos aqui testes que são, e a gente aceita por amor. Rav Eliyahu Lopian era um masguiach muito famoso, tinha muitas sihot de Mussar, um rabino em Israel. Ele conta o exemplo, a parábola de uma mãe idosa que leva seu filho extremamente mimado para uma feira. Lá o garoto começa a mexer em tudo e acaba quebrando todos os ovos de uma das barracas. A vendedora começa a gritar, mas a mãe acalma dizendo: pagarei por todos os ovos. E assim o faz. Se dissessemos à comerciante que tudo foi para o bem dela, pois ela não iria vender todos aqueles ovos, ela certamente diria: ok, mas isso me causou uma grande dor. Entretanto, trata-se de uma alegria que deve ocorrer pós-fato, que muitas vezes acontece em nossas vidas. Ou seja, o que aconteceu com a mulher? A vendedora? A vendedora. Foi bom, vendeu tudo. Foi Mas bom. não é- Vendeu tudo. Mas antes ela ficou. Agora, mas primeiro teve que passar por essa dor. Antes da dor, ela estava lá esperançosa que vai vender ovos. Mas estava esperançosa que ia vender todos. Alguns. Você vendeu alguns, não todos. Ela sabe que vai voltar para casa com alguma sobra, ou como faz em final de feira, vende mais barato para poder liquidar o estoque. Aqui vendeu tudo a preço cheio. Então terminou sendo algo positivo. Mas Teve que passar pelo problema, né? Pelo aborrecimento, né? Sem teste não tem evolução. Mas a gente tem que saber encarar o teste com essa alegria, com essa dignidade. Isso que está te dizendo. Mas isso que está te dizendo. No início você não vê isso. Isso que o Rav Eliyahu Lopian está dizendo. Você não consegue enxergar essa situação. Você pensa que tudo aquilo é o quê? Mera adversidade. Adversidade, maldição. Não somente micre. O que é micre? Micre é acaso. Não existe acaso. A gente sempre fala, não existe casualidade. Existe causalidade. Só trocar uma letra de lugar e você vai ver. Casualidade é o acaso. Causalidade é Hashem. É porque não tem nada nem ninguém que possa fazer o bem, nem o contrário, sem que seja com a vontade de Hashem. Mas no dia a dia você percebe isso? Mas Nem do dia a dia, nem na semana a semana. isso Às vezes passa meses a fio e você diz, cadê Hashem? E você vê que cada vez fica pior. Lembra do exemplo do soldado, do comandante. Não, exercício é um treino, como você falou lá no começo desse estilo, um treino. Por isso que você vê que a gente estuda semanalmente, 2 vezes por semana, e ainda temos muito que aprender, o que praticar aqui. O que colocar na prática. Então, se uma pessoa tem emuná, recebe as dificuldades com amor, pois entende que tudo vem do Shamayim. E desse modo, é o melhor que poderia lhe acontecer. E aí onde entra é o bitachon. Ela tem emuná que vem do Shamayim, mas não necessariamente tem o bitachon para enfrentá-lo. Ok? Então, isso na prática é um conceito importante. Não tente entender. Está escrito em Coelet, o livro de Eclesiástico, escrito pelo rei Salomão, de acordo com a maioria das opiniões, ok? Porque está ele se apresenta como Coelet, com outro nome, mas não é, o Shur é outro agora, então. כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא. וגם אם יאמר לחכם לדעת, לא יוכל למצוא. Vamos ver a tradução, é muito profundo este versículo. Pois, na verdade, o homem não será capaz de entender os eventos que acontecem sob o sol.
visto que, como homem, ele tenta cansativamente, mas não pode entender. E mesmo que um homem sábio presumivelmente soubesse, ele não poderia entender. É isso aí. Porque é algo que está distante de nossa compreensão. Ou seja, mesmo o mais sábio de todos os homens, o rei Salomão, Shlomo Amelech, autor de Coelet, sabe que não é possível entender o que se passa neste mundo, os desígnios de Akadosh Baruch Hu. A gente não consegue entender. Por quê? Porque extrapola a nossa capacidade. Não transcende, extrapola, é muito mais, não dá. A gente não consegue entender. Quando pediu a Hashem para compreender seus caminhos, Areini Naet Kvodecha, me mostre tua honra, me mostre teus caminhos, Drachecha, Moshe foi apresentado a seguinte cena por Boreolam. Diz aqui, Moshe queria entender Hashem, certo? E Hashem falou, ninguém vai poder me entender. Raita Tachorai, o Pai vai ver vai ver as minhas costas e minha frente não vai ver. O que significa Raita Tachorai, minhas costas? Dizem Achorai, também em hebraico é Acharei, é depois. O Panai é Lifnei, é antes. E se você vai entender depois, antes nunca. Depois todo mundo encontra, porque a Torá falou isso, porque a Torá tinha uma profecia assim, porque tinha... Depois. Antes ninguém sabe. Então, diz assim, um soldado estava bebendo água em um riacho e sua carteira repleta de moedas de ouro caiu, sem que ele percebesse. Assim, ele seguiu seu caminho. Posteriormente, uma criança também foi matar sua sede com as águas do riacho. Encontrou a carteira e a apanhou, levando-a até sua casa. Então, um idoso surgiu para beber água no riacho. Naquele instante, o soldado voltou, pois se deu conta de que havia perdido seu dinheiro. Ele perguntou ao homem se o havia encontrado, mas diante da resposta negativa do senhor, o soldado se enfureceu, mas certo, pensando que outro estava enganando e em sua ira o matou. Isso é justiça? Perguntou Moshe. Na prática, isso aqui traz em nossos sábios é muito interessante. Moshe pergunta, isso é justiça? Sua visão é limitada, Moshe. Saiba que essa criança era o herdeiro de uma família muito rica. Todos os membros de sua casa foram mortos por um de seus empregados, sendo que o menino foi o único sobrevivente. O assassino fugiu com todo o dinheiro, deixando o órfão e pobre. O homem que foi morto pelo soldado era o empregado que matou a família. Assim, fiz com que o menino voltasse a ser rico, puniu o criminoso. E em relação ao soldado, ele é a continuação da história que você não precisa saber. Mas, por enquanto, nossa visão é de 80, 90, 120 anos. Ou seja, nós temos só algumas cenas nesse filme chamado História. Mas o mundo já existia muito antes disso. Não podemos justificar e explicar tudo o que se passa em nossas vidas. Um dia o profeta Eliyahu permitiu ao Rabi Yoshua ben Levi que o acompanhasse em suas andanças pelo mundo, com uma condição. Não importaria quão estranhas pudessem parecer as ações do Navi. O Rav não poderia pedir explicações. São famosas 3 passagens que ele vê lá. No momento que isso acontecesse, os dois teriam de se separar. Rabi Yoshua acompanhou o Navi em 3 situações. O primeiro local no qual pararam foi em frente a uma modesta casa, onde morava um homem pobre e sua esposa. O único bem que possuía era uma vaca, que lhes dava o leite para sua sobrevivência. Ao ver os 2 viajantes, o casal os convidou para seu lar. Ofereceram comida e bebida, além de um lugar confortável para dormir. No dia seguinte, após agradecer a hospitalidade e se despedir do casal, o Navi rezou com fervor, pedindo aos céus pela morte da vaca. Antes mesmo que o profeta e o rabino saíssem da casa, o animal morreu.
Rabi Yoshua, chocado pela desgraça que havia se abatido sobre o hospitaleiro e bondoso casal, ficou intrigado, mas se conteve. Depois de assistir mais 2 cenas, não se aguentou e, dirigindo-se ao Navi, expôs sua dúvida sobre tudo o que havia visto até aquele momento. Será que essas são as recompensas pela bondade e gentileza? E nos outros casos foi o contrário. Ele prometeu recompensa para pessoas que fizeram mal, mas ele não está trazendo aqui, vamos nos ater ao livro. O profeta explicou a Rabi Yoshua: pedi que a vaca do pobre homem morresse, porque já havia sido decretada pelos céus a morte da esposa daquele gentil homem. O anjo da morte já estava a caminho, por isso pedi que o animal morresse no lugar dela. Assim, ele só perderia as posses e não sua esposa. Agora que você conseguiu ver que a justiça divina vai além das simples aparências, não seja tão apressado em julgar e esteja sempre ciente de que Hashem é justo. Na ocasião, o Navi Eliyahu também explicou sobre as outras cenas. E assim, Rabi Yoshua e o Navi se separaram. Ou seja, não vamos entender nem tudo é o que parece. Não tudo é o que parece e não todo conseguimos entender. Você fala que emuná é fruto, bitachon é raiz, né? Ao contrário. Ao contrário. Emuná é árvore e bitachon é fruto. Porque o bitachon vem da emuná. É preciso acreditar e depois para depois poder confiar. Não ao contrário. Vamos parar por aqui. Fica aí. É isso aí.